Olá pessoal, tudo bem? Missionário Edmilson Silva, passando aqui nessa oportunidade para trazer mais uma palavra de Deus para a nossa meditação. Quero fazer aqui um vídeo rápido, para você meditar junto comigo. Queremos fazer aqui um alerta todo especial para as pessoas que não entenderam que Deus tem algo que Ele não nos concede. Deus, Ele deu absolutamente tudo para nós. Até o filho dele, o que havia de mais precioso no céu, ele deu para mim e também para você. Mas tem uma coisa que Deus não divide com ninguém. Você gostaria de saber o que é? E nós temos que ter bastante cuidado para não ser tentado a pegar isto que pertence a Deus para o nosso bel prazer. Quem fala para a gente a respeito disso é o profeta Isaías, no capítulo de número 42, e o versículo 8. Ele diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quero ficar com essa... deixa o versículo como está, não é? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não a darei. Então, a única coisa que Deus não divide com ninguém é a sua glória. E muitas pessoas têm tentado retirar de Deus esta glória, não é? Esta glória. A glória a qual estou me referindo não é aquela glória celestial que depois ele vai estar dividindo com todo mundo, né? Jesus disse, eu quero que vocês venham e participem da minha glória. Não é essa glória, mas a glória a qual o profeta está se referindo aqui ao reconhecimento, das coisas que Deus faz e às vezes o homem toma para si. E eu acredito que depois que eu dissertar a respeito destas verdades, você vai lembrar de pessoas que se comportam desta forma. E no decorrer das Escrituras Sagradas, folheando as páginas da Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é possível detectar pessoas que pagaram um alto preço porque foram tentados a tomar para si a glória que só pertence a Deus. E uma dessas pessoas geralmente todas elas são grandes, a maioria esmagadora são pessoas de grande vulto na sociedade judaica. Uma delas é o rei Herodes, Antipas I. Aquele homem, ele, como rei dos judeus, ele chegou, saiu na área do seu palácio, vestido das suas vestes talares, das suas vestes reais, e ali ele se dirigiu ao povo e na oportunidade ele fez um grande discurso, uma boa oratória, uma boa dicção, uma boa cognição, e a plateia gostou do discurso. E, de forma unânime, fizeram um elogio, disseram, isso é voz de Deus e não de homem. Já pensou? O que aconteceu? Ele recebeu para si. Ele deveria ter feito como Jesus fez várias vezes, mas não fez, não é? Você lembra que Jesus ele estava andando com os discípulos, aí chegou um jovem rico e disse para ele, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, bom, só existe um que é Deus. Ele já cortou o barato, porque Jesus sabia disso. Mas o rei Herodes Antipas I, ele simplesmente recebeu aquele elogio da multidão e não deu glória a Deus, porque foi Deus que deu aquela capacidade a ele. Foi Deus que deu aquela sabedoria, aquela cognição, aquela dicção. E ao invés dele dar para Deus a glória que é devida a ele, não tomou para si. A Bíblia diz que imediatamente ele foi tocado por um anjo e morreu comido de bicho. E a Bíblia deixa bem claro, porque não deu glória a Deus. Você conhece alguém que é assim? Que rouba a glória de Deus para si? Olha, eu fiz, eu aconteci, eu deixei de fazer, isso eu consegui com a minha própria força, aquele espírito de Nabucodonosor, que é mais um.
Essa passagem de Herodes está em Atos, para que você possa conferir, capítulo 12, versículo 23. Em Daniel, versículo de número, eu anotei aqui, número 4 e versículo 25, conta a história do maior rei, um dos maiores reis, né, que houveram no passado. O rei de um dos maiores impérios, o imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois de ter feito vassalo ali a maioria das nações, ou todas as nações, grande império, ele saiu na área do palácio, bem parecido com o que aconteceu com Herodes Antipas I. Saiu na área do palácio, deu uma olhada assim para a cidade de Babilônia e foi tentado, né, pelo mal. E disse: eis aí a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, construí com meu próprio poder. Você lembra? Já leu essa passagem? Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus condenou aquele homem, deu a ele um coração de animal e fez com que ele se alimentasse de capim, fez com que as suas unhas crescessem, que ele tivesse pelo, né? Não cabelo, mas pelo de animal, né? Coração de animal, e caíssem orvalhos e chuvas sobre ele durante 7 anos. Por conta disso, aquele homem passou 7 anos fora do palácio, fora do seu trono. Por quê? Tomou para si aquilo que nós lemos aqui no profeta Isaías. Anote aí para você não esquecer, para você não ser tentado. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não a darei. E acrescenta mais, e o meu louvor à imagem de escultura. Você conhece alguém que louva as imagens de escultura? Né? Os deuses inanimados, os deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm garganta, mas não som sai dela, têm mãos, mas não apalpam, e as pessoas ainda cantam para essa pessoa. Está na palavra. Deus, ele não dá o louvor dele para imagem de escultura. E vamos em frente, em Lucas capítulo de número 12 e o versículo de número, Lucas 12, 16, tá bom? Estou sem o óculos aqui, acabo me perdendo um pouco. Lucas 12 e 16 vai narrar a história de um cidadão, um agricultor de grande sucesso. Esse agricultor, ele aproveitou o inverno que estava bom e plantou ali na sua vinha, não é? E naquele ano, foi sucesso a colheita, mas ele colheu muito. Ele colheu tanto que os armazéns que ele tinha não foram suficientes para acomodar todo o trigo, né? Toda a cevada, todos os frutos que ele colhera naquele ano. Aí ele teve uma ideia. E aí tudo bem. Ele disse: olha, eu vou derrubar os antigos celeiros e vou reconstruí-los muito maior do que estes e vou guardar toda a minha mercadoria. Tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Só que depois que ele fez isto, ele chegou para si mesmo e disse: olha, diante do celeiro maior que tinha, disse: olha, minha alma, agora você tem bens para que você possa se saciar durante muitos anos. Come, folga e arregala-te. Ele falou isso. A Bíblia diz que o anjo passou e soltou a sua voz e disse: tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Hein? E aí, está aprendendo? Você conhece alguém que não sabia dessa verdade e uma hora por outra aí acaba se gloriando na presença de Deus? Camarada canta bem, disse: eu sou um bom cantor, a minha voz, o meu timbre. Você já viu o camarada que pregou? Ele disse: rapaz, eu preguei lá e sacudi a igreja. Já viu alguém? Camarada disse: pô, eu sou um bom pedreiro, eu fiz lá a casa, que eu vou te falar uma coisa. Disse: pô, eu fiz a instalação, não tem um que nem eu. A instalação lá eu fiz, foi fazendo. Essas pessoas, algumas sabem e outras não, elas estão furtando a glória que pertence a Deus. Por quê? Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que ele recebera de Deus,
ele diz que o nosso querer e efetuar vem de Deus. Deu para entender aqui? Ele diz que quando eu quero fazer alguma coisa, é Deus que está operando. E quando eu consigo fazer, é Deus também que está fazendo. Então o que é que eu deveria dizer? Que Deus fez, não é? Nabucodonosor, ele deveria ter saído e ter dito: eis aqui a grande Babilônia, que o Deus de Israel, ou Deus do céu, me capacitou a construir. Ele tinha ficado esses 7 anos no trono, ao invés de ficar no mato, transformado com coração de animal. O rei Herodes Antipas I, se depois do discurso a multidão tivesse dito: isso é voz de Deus e não de homem, ele disse: opa, aí vocês acertaram. A voz é de Deus mesmo, porque ele que falou por meu intermédio. Esse discurso foi ele que me deu. Ele tinha ficado vivo, não teria morrido comido de bicho. O agricultor famoso, se ele tivesse dito: glória a Deus, porque esse ano eu fiz uma grande colheita, Deus teve misericórdia de mim e triplicou os frutos da minha lavoura, ele teria ficado vivo. Então tenha muito cuidado. Nada que você faz é você mesmo, é Deus que faz. Todos os dons e talentos. O profeta João Batista ele diz que ninguém pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Então, se eu tenho uma capacidade, se eu tenho uma habilidade, se eu tenho um dom, se eu tenho algo que eu sei fazer com qualidade e perfeição, então devo dar glória a Deus, porque é Deus que faz isso, foi Deus que me deu. Então, dons, Deus ele só empresta, tá? Ele só empresta, ele não dá para você ficar com ele. Eu não acredito nisso não. Tem gente que prega que Deus dá o dom e a pessoa... Não. Eu não acredito não. Eu já vi muita gente que fazia coisas extraordinárias quando estava na presença de Deus, depois que saiu foi maconha, foi fumar pedra, né? E ficou dessa grossura. Deus, ele só, enquanto estiver na presença, se fosse assim era fácil. Eu estou ralando que só Deus sabe o quanto eu ralo para conseguir algo da parte de Deus. Está difícil, hein? Está difícil. Jejum, oração, campanha, e está difícil. Aí o camarada bebendo cachaça, fumando cigarro, fazendo, acontecendo, tem dom de Deus? Eu, particularmente, não acredito, que a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. A gente tem que entender direitinho aí como é isso aí. A mesma coisa que algumas pessoas interpretam aquela passagem que Jesus falou, que lá no céu alguém vai chegar e dizer: olha, eu fiz milagre, etc e tal, não sei o quê, na tua presença, e ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, e alguém vai dizer que esta pessoa está na casa de Deus fazendo milagre e não vai ficar fora, mas isso aí não é verdade. Deus ele vai falar isso para aquele que durante o período que estava na presença de Deus, ele fez tudo isso, ele orou, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ele orou e Deus curou, Deus usou ele para revelar, para libertar pessoas, mas ele se desviou e morreu no pecado. Aí Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque para Deus tem que ser até o fim. Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tá certo assim, pessoal? Espero que você tenha entendido, que você seja abençoado por esta palavra e passe a ser humilde. Saiba que tudo que você quer fazer é Deus, e quando você consegue fazer, é Deus também. Então, glória a Deus por tudo que Ele faz por nosso intermédio. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deste homem e dessa mulher, que o Senhor tire o espírito de orgulho, porque foi esse, meu Pai, orgulho que derrubou Satanás da posição tão elevada que ele tinha, meu Pai, como regente do universo, como regente, meu Pai, do coral celestial. E daí ele foi lançado para o mais profundo dos abismos, para as trevas exteriores, meu Pai, para a negritude. E agora, Senhor, está deformado. E para que nós não nos encontremos na mesma situação, meu Pai, do maligno, que nós sejamos humildes e reconheçamos que tudo é o Senhor que faz por nosso intermédio. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.